Olá pessoal, boa tarde. Aqui está uma tarde encalorada porque estamos na presença do rei da moda online, Renan Santos, nosso grande amigo, nosso novo grande amigo. Iniciamos o projeto Sabedoria, que já diz em Provérbios: a sabedoria é amiga do conhecimento, é vizinha do conhecimento, da abundância, da tolerância, da prosperidade, do temor a Deus. E hoje temos aqui nada mais do que o nosso amigo que domina o digital, que navega sobre o empreendedorismo, que tem uma experiência muito bacana, que vai nos contar muita coisa bacana. Renan, é uma alegria estar com você. Pode se apresentar para o nosso pessoal, fique à Show de vontade. bola. Obrigado, Ricardo. Você falando desse jeito, eles vão acreditar, né? Que bom, né? Não, imagina. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Renan Santos, né? Eu estou no mundo do empreendedorismo há 10 anos, né? Com moda online, com marca de roupa, moda evangélica. E também agora, né, de alguns anos para cá, nós criamos alguns outros negócios que complementam, né, o dia a dia, o nosso business, né, que é a agência de marketing digital, trabalho de influencers, né, que a gente chama de ecossistema, que é para alimentar toda essa parte, para sempre o foco que é o final, que é vender, né, Hoje o empreendedor, ele quer vender. E, exatamente. e o business que dá uma escalabilidade e você pode ganhar um pouco mais de dinheiro é você vendendo algo. E o digital está aí com muitas ferramentas para que a gente possa usufruir delas. Temos as Exatamente. inteligências artificiais de vários segmentos para poder utilizar e fora o e-commerce, o Google Ads, o Facebook Ads, enfim, tudo onde você domina e você vai poder falar um pouco pra gente aqui. Eu quero começar perguntando da sua empresa de roupa, Certo. que eu sei que você trabalha com moda feminina e eu vi algumas peças no seu Instagram e eu achei sensacional aquelas saias jeans e naquela abertura que tem perto da perna tem um tecido por dentro. Sim, E eu achei muito charmoso. E a mulher fica elegante. sim. Né? E como que funciona? Como que você começou? Qual foi o teu porquê? Não, vamos lá. Bom, seguinte, há 10 anos atrás, quando eu decidi abrir a marca Saia Bela, né, iniciar esse projeto de moda evangélica, moda modesta, moda cristã, foi porque a minha esposa tinha dificuldade para achar roupas que condiziam com as normas e regras da igreja. Que eu sou de uma igreja bem tradicional, que é a congregação cristã, e as mulheres de padrão usam saia e vestidos. E ela tinha dificuldade, ela ia no shopping, ela só comprava o que sobrava. A verdade era essa, porque ou era muito curto, ou era muito simples, ou era muito feio, ou era muito caro, né? E a gente viu uma oportunidade de mercado, isso lá em 2014 para 2015, e já começamos a deslumbrar como uma marca de varejo, uma marca não somente vender, mas sim criar um negócio de marketing estruturado, com algo a mais, com um propósito por trás, nesse sentido. E foi assim que a gente começou o projeto Saia Bela, né? Ele é todo digital. Ele não tem uma empresa, um espaço físico num shopping, por exemplo. Então, vou voltar alguns anos atrás, Tá, vamos né? lá. Em 2016, 2015, né, nós tínhamos um escritório pequenininho mesmo, e começaram a vir pessoas de todos os estados, lá em Guarulhos, São Paulo, né? Aqui hoje estamos em Curitiba, e começaram a vir gente de todos os lugares, porque é perto do aeroporto de Guarulhos, né? Próximo ali a região, então tem fácil acesso, porque a gente já fazia o tráfego online. Lá em 2015, 2016 a gente já impulsionava, né, Caraca, nas você já mídias estava sociais. iniciando o tráfego online. Eu gosto muito de falar e nunca vou me cansar. Quando o Facebook era mato, eu já estava lá mexendo nesse Bacana. sentido e gastando o próprio dinheiro nisso, A gente fala né? que pega um facão e faz uma picada. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E o que acontece? O negócio ficou apertado, o escritório. Nós abrimos uma loja tal que nós temos até hoje, no mesmo ponto, no mesmo local,
na Avenida Timóteo Penteado 3064, e começou a vir mais gente na loja física. E as pessoas queriam levar para a cidade delas, e nós resolvemos franquear, fizemos um estudo de francabilidade na época, só que nós crescemos muito mais Então rápido. deixa eu entender, você tinha uma loja física em 2014, Sim. você impulsionava pelo Facebook Ads e você começou a ter uma escalabilidade porque as pessoas começaram a gostar do produto, que é a moda evangélica, que não tinha alguém no segmento que despontasse com peças de No qualidade varejo, não. no varejo, e daí começou a estudar sobre franquias. E daí, naquela época, não era a época que estava o auge a franquia? Era um boom de franquia. Eu vou fazer um adendo e você já entra. Show. Eu lembro que eu e minha mulher compramos uma franquia na época da Pink Biju, que era de bijuteria. Na verdade, nós compramos 2 franquias da Pink Biju. Sim. Enfim, logo depois, 2, 3 anos, a Pink Biju faliu. E daí nós perdemos todo o investimento. Exato. E assim, na verdade, foi em 2015, né, que nós começamos a loja física, em 2016 a franquia. Por quê? Muitas pessoas queriam levar a marca para a cidade. Nós inauguramos em diversos locais, fizemos estudo de francabilidade primeiro, né, depois abrimos em diversas cidades a franquia. Só que foi um projeto que nós crescemos muito rápido e não foi sustentável nesse sentido. E isso me derrubou muito forte. Você abriu quantas franquias na Foram época? mais ou menos umas 20, 25 lojas. Não lembro, No Brasil inteiro? Geral, no Brasil todo. Fui até para do norte, sul, leste, oeste. Conheço praticamente todo o Brasil nesse sentido. E foi um momento muito difícil da minha vida. Foi um momento muito difícil porque a gente praticamente perdeu tudo. Caraca. Perdi carro, perdi casa. E o prejuízo foi muito alto financeiro? Você pode falar o valor? Mais de 3 milhões. 3 milhões? Foi mais de 3 milhões. Poxa, quase 10 anos atrás é uma quantia razoável. E o que acontece, Ricardo? Isso mexeu muito com o psicológico, né? A gente não estava preparado, ninguém está preparado para perder. Não, né? não tá. Mas eu acredito muito que é caminho de Deus todas as coisas. Porque quando a gente, até comentei hoje, né, pela manhã, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte ou pelo deserto, a gente fica mais forte quando a gente sai do deserto. Fica. Isso cria casco. E quando cria casco na nossa vida, a gente tem que agradecer o que está passando. Talvez você esteja passando por um momento difícil, né? A pessoa que está assistindo isso, que não vê nenhuma saída, que está no fundo do poço, mas saiba que é até bom chegar no fundo do poço, porque não tem mais como ir para baixo. Eu concordo, tem que agradecer. Porque esse tipo de problema, ele vem te dar uma nova oportunidade. Essa experiência que você adquire vai colocar você no próximo platô. Exatamente. E o que aconteceu, né? Com tudo isso, eu comecei a engordar muito. Cheguei a 170 quilos. Uau! Cheguei a 170 quilos. Forte, hein? Foi um momento muito difícil e que quem me salvou foi Deus. Quem me resgatou, quem me mostrou a direção, quem me falou não desista que tem saída, quem teve um encontro comigo foi Deus. Eu só não enlouqueci, não perdi a mente, não entrei em depressão porque Deus se apareceu presente e falou, ó, vai pra direita, vai pra esquerda, tenha paciência, não é o momento que você quer, tanto que eu achava que ia sair rápido aquilo. Porque querendo ou não, eu vou ser bem sincero pra você, no passado eu era muito prepotente. Eu faço o que aconteça, eu sou bom. Até Deus falar, você não é nada. Aprende e faz do jeito certo. E ele puxa o tapete na hora que precisa. Exatamente. Puxar, né? E dói, viu? Dói bastante. Eu sei disso. Não é, Ricardo? Dói bastante. Então, assim, eu sei disso. Aprendam com o erro dos outros, não caiam nessa mesma besteira, gente. Não é verdade? É. A gente tem que ser humilde. A sabedoria é isso, né, Renan? É verdade. É você pegar a experiência do próximo sem passar pela experiência do próximo. Sabendo que aquilo é importante você utilizar na tua vida de alguma forma para você crescer. Sim, exatamente. Quem passa, sentiu. Cria casco, igual o Renan falou. Sim, eu lembro que o meu filho mais velho, o Arthur, ele teve tudo que você possa imaginar uma criança abençoada ter. Tinha festa de um aninho, roupas maravilhosas, brinquedos, tudo. Quando chegou a vez do meu filho, ele nasceu bem nesse momento, né? O Bernardo, o de 6 anos, e eu não tinha R$2 para comprar um chocolate para ele e pro Arthur. Eu não conseguia comprar uma camisa pro meu filho, o Bernardo.
Só pra você ter uma noção, meu irmão mais velho, o César, e a minha cunhada Zizi, que deram todas as fraldas pra eles. E assim, ninguém imaginava, porque quem viu o Renan nesse sentido falou, não, Sim, e eu nunca com pedia nada pra 20 ninguém nesse lojas, sentido, você entendeu? expandindo, vendendo. Eu não precisava abrir pra ninguém porque eu sabia que eu que tinha que passar aquilo, né? E eu sabia que era um movimento de Deus, porque eu precisava passar aquilo, porque uma vez eu lembro que eu tinha 22 anos de idade, eu olhei pra minha esposa e falei assim, ó, Se a gente tem 22 anos de idade, tem um dos melhores apartamentos de Guarulhos, carro zero na garagem, a gente nunca vai passar prova. Idiota, né? Puta, cuspiu pra cima. Tinha um anjo do lado, falou assim, espera que a sua hora tá chegando. Foi mais ou menos assim, né? Você vê que na sociedade tem pessoas que passam por isso, né? Às vezes arrogância, prepotência, esquecem de Deus. Exatamente. E quando eu aprendi uma coisa que até depois eu vi o Thiago Brunet falar disso. Quando dá tudo errado na sua vida, em todas as esferas, saúde, financeira, pessoal, profissional, tudo, saiba de uma coisa, é Deus querendo alguma coisa de você. E você tem que entender qual que é o movimento que Deus quer de você. E o que acontece muito, o que aconteceu no momento, a gente já estava acabado lá na lona, tudo, meu filho foi pisar na bola e quebrou o fêmur. O fêmur saiu pra fora, 2 aninhos, esse mesmo Bernardo. Meu Deus, que o coisa fêmur saiu pra triste. fora. Daí quando o fêmur saiu pra fora, eu até emociona, né? Porque foi difícil. A minha esposa teve que ficar 3 meses com ele segurando, porque teve que enfaixar as 2 perninhas pra fora, abertas, assim, as 2 perninhas. Sim, com o meio ainda, com aquele negocinho, aquela trava. E a gente foi pro hospital. Ele foi no meu braço, no hospital. Daí que eu lembrei que tava atrasado o convênio. Tinham cortado o convênio. Daí eu fui no hospital público, a gente ficou acho que 12 horas com ele no meu braço pra ser atendido. Mal atendido, né? Não querendo desmerecer, porque eu sei que muito funciona, mas naquele hospital fui bem mal atendido. E ainda ouvi do médico que eu tinha batido nele. Que absurdo. Então, ou seja, eu fui pro pó da terra nesse momento. Não é mais o dinheiro, não é mais nada, mas é o ser humano nesse sentido. Daí eu falei pra Deus, falei, ó Senhor, eu sei que eu tô aqui, eu vou fazer de tudo, vou esperar, mas eu quero virar esse jogo, porque eu não nasci para aceitar isso. Eu entendo o momento que eu tenho que passar, mas eu não aceito ficar assim pro resto da minha vida. E as coisas foi no tempo de Deus acontecendo, não no nosso tempo. O tempo dele é diferente do Totalmente. nosso. Teve uma frase que você falou pra mim na nossa conversa de ontem pra hoje, que você falou assim que a proximidade que nós temos de Deus Sim. é muito forte, aquilo que você falou. Eu falo pra a minha esposa, a gente quando tava lá derrotado, Deus estava muito presente em tudo a gente sentia Deus. Alguém ia bater na nossa porta, falava uma palavra para nós que a gente precisava ouvir aquele momento. A gente escutava uma música, era um sinal, né? Daí eu falei pra Simone, minha esposa, falei, ó, tá vendo esse momento que a gente tá passando? Saboreia, aproveita bem, porque você vai sentir saudade. Porque tem os momentos, tem cada fase na nossa vida, só que a gente não pode esquecer de Deus quando as benções começarem a acontecer, né? E tudo que foi acontecendo não foi de uma hora para outra. Do tempo dele. Foi tudo no tempo dele. E a gente entende que a gente passou por aquilo que passou para sair uma pessoa melhor. E mostrar para as outras pessoas que tem saída, primeira coisa. E você conseguiu, nessa experiência que você teve, pagar todas as contas que você adquiriu com a empresa que não deu certo? Pensa numa pizza gigante. Imaginei. Uma pizza de um tamanho de 3 milhões. Daí você tem que fazer vários pedacinhos, Cara, 3 milhões. E vários pedacinhos equivalem a um acordo, né? Qual foi a prioridade? Foi o trabalhista. Claro, Prioridade foi o trabalhista, os funcionários. Graças a Deus liquidamos. Alguns ainda estamos, vamos dizer, no finalzinho nesse sentido. Fez acordo, vai pagando por mês, tal, vai indo. E alguns começamos, alguns organizamos. Por quê? O buraco foi muito pesado. Foi muito pesado. E a gente tem contas para pagar até, hoje a gente está em 2023, até 2028, 2029, só para você entender. Mas você está em pé, você montou um novo negócio, você deu a volta, você tem a sua empresa. Graças a Deus. E Deus foi te honrando. Sim. E foi um momento de cada, né? Porque a gente quer atropelar as fases e não pode. Não pode. O empreendedor, Renan, ele tem essas guerras, né? Total. Ele tem que arriscar. Sim.
ele tem que dar a cara, e não é toda hora que ele acerta o passo, né? Sim, exatamente. E assim, tem momentos que a gente quer desistir, tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a gente não vê saída. E o que faz sentido é entender que lá na frente você vai colher um resultado. Né? É o trabalho de médio a longo prazo. E a vida do empreendedor, né? Já fala o nome. Empreender com a dor. Então você vai sofrer. Caraca, é verdade. Não tem como você não sofrer. Você vai sofrer, você vai ter dor. É uma vida assim que você tem uma liberdade. Acho que liberdade todo mundo gostaria, é importante. Mas nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Não tem. Nem não é todo mundo que tem as características para ser. Não aguenta. A minha irmã mesmo, os BO que ela viu, ela já tinha desmaiado. Meu outro irmão falou, se chegasse alguém e falasse isso pra mim, eu já tinha desmaiado também. Então, assim, cada um tem sua cruz, seu momento e tem a sua aptidão na vida, né, nesse sentido. Só que eu sou aquele cara doido. Eu tô aqui, eu já tô pensando em outra coisa. Sabe, assim, eu não consigo parar de pensar em o que fazer, o que criar, como melhorar nesse sentido, você entendeu? Então, é aquela quietação que a gente fala, que isso é um empreendedorismo. Você mesmo as coisas te abalando, você tá lá acreditando. O empreendedor tem isso mesmo. Ele não desiste. Sim. Tá caindo o mundo, ele fala, não vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar bom, tem que ser otimista. Eu acredito. Lembra a Eliane? Ontem nós participamos de um evento da mentoria, né? Do Jonas Kass. Grande Jonas, um abraço para você, meu amigo. Sensacional aqueles 3 dias de imersão com você e com toda aquela equipe maravilhosa sua e com todos aqueles mentores. Quero dar um abraço em todos, no coração de cada um. Obrigado pelo carinho e pela energia que vocês exalaram. O nosso amigo Renan está falando da Elaine Ourives. Exatamente. Ela fez uma palestra, uma mentoria, um diálogo. Ela fez uma coisa maravilhosa com todos lá. Pode continuar. Não, exatamente. Eu quero dizer isso. A frequência, né? Quando a gente é muito pessimista, é derrotado, não tem como ser vitorioso. Não tem como ser vitorioso. Então, o otimismo, a frequência alta, o que vai dar certo, tá tudo ruim, mas eu sei que amanhã vai dar bom. Foi isso que foi sustentando. Olhar, entender que o sol se pôs, a gente aceita. Mas quando o sol nascer, vai vir algo novo para nós. A gente tem certeza disso. E todos os dias, esperança. Todos os dias. 24 horas. Todos os dias você tem um pôr do sol novo. Uma oportunidade nova. Uma oportunidade. Concordo com você plenamente. Exatamente. Foi sensacional a palestra dela. Me fala uma coisa. O que é a Fazenda Digital? A Fazenda Digital é uma agência de marketing digital, né? O que uma agência de marketing digital faz? Ela assessora, ela presta serviços que estão no nicho do digital. O que é? Para funcionar um e-commerce, você precisa do quê? De um tráfego pago. Então, faz serviço de tráfego pago. Para você ter um e-commerce, você precisa ter uma plataforma de e-commerce. Então, ela também cria uma plataforma, cria site, cria landing pages, né? Faz serviços também para melhorar, otimizar as mídias sociais. Então, tudo que envolve prestação de serviço e estratégia, uma agência de marketing digital, ela atua nesse. Tá, então eu vou dar um exemplo para o pessoal que está curioso em saber o que é isso. Então, vou pensar que eu quero contratar a Fazenda Digital porque eu quero criar um e-commerce na área de prestação de serviço. Então, eu apresento o meu case para você, eu falo assim, olha, a ideia é essa, eu já validei na minha região e eu gostaria de criar na minha cidade essa prestação de serviço. Sim. Você monta a página voltada para isso, você impulsiona para chegar naquele cliente que essa pessoa deseja, é isso? Exatamente. Primeira coisa, para vocês entenderem como que funciona esse processo. Quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando de produto físico. Né? É um produto físico. Quando a gente fala de prestação de serviço, é um site que você cria a autoridade do Ricardo, por exemplo. A gente cria a autoridade do Ricardo, põe um vídeo mostrando quem é o Ricardo, o que ele faz, o que ele pode retribuir para a sociedade, qual é o seu diferencial, qual que é o seu segredo, né? E criando essa autoridade, as pessoas já vão entender quem é o Ricardo. Coloca todos o histórico, coloca também todos os resultados que você teve, depoimentos de clientes nesse sentido. E o principal é o botão do WhatsApp. Porque como é serviço,
a gente chama de lead. Cada pessoa que clica no WhatsApp é um lead, é um potencial cliente. Então, quando clica no WhatsApp, é um lead que está caindo para você. Você vai entrar em contato, ou sua equipe, por WhatsApp, para explicar, para mostrar uma proposta comercial. Então, é isso que nós trabalhamos. Deixa eu complementar a pergunta, então. Então, nós estávamos lá no evento do Jonas Kaas com 300 mentores. Todos os mentores são prestadores de serviço. Sim. Então, se algum mentor quiser contratar uma empresa, a tua empresa ela faz esse tipo de trabalho? Eu vou arrumar essa pergunta. Todos os mentores podem nos contratar? Todos? Todos. Então, todos os mentores podem contratar a empresa do Renan. Porque o que vocês vão precisar? Não tem como fugir hoje em dia. Vai ter as mídias sociais, vai ter toda essa parte visual, mas você precisa ter uma landing page no mínimo. O que é uma landing page? É um site de rodagem que vai flutuando e vai contando a sua história, o porquê contratar você, o porquê contratar a sua mentoria, você entendeu? Vai ter todas as especificações. E você ajuda eles a identificar o público-alvo deles. Exatamente. Antes de começar qualquer trabalho, a gente passa um briefing, que a gente chama, né? É um briefing que são 50 perguntas pra gente... Caraca, 50 perguntas? E eu falo que tem que ser muito detalhado, porque senão a equipe fica toda hora perguntando. Então, para não perguntar nunca mais, põe todos os detalhes que a gente vai analisar primeiro a concorrência, entender qual que é o público-alvo, o nicho, criar, vamos dizer, até mesmo um tipo de avatar do cliente ideal, nesse sentido, para ter mais assertividade. Porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Né? Quem tenta fazer tráfego para todo mundo não faz tráfego para ninguém. Então essa questão também é muito importante. As mídias sociais, ela trabalha como uma flecha, né? Eu gosto de usar esse termo porque uma flecha vai na pessoa ideal. Sim, a televisão não consegue fazer isso. A televisão é igual uma bomba nuclear. Pega todo mundo. Você entendeu? Então você vai gastar muito dinheiro para pegar todo mundo e talvez você precise de 2 ou 3, 4 ou 5. Na mídia social não. Na internet você vai direto no alvo. Por exemplo, prestação de serviço. Qual que é a mídia ideal para um prestador de serviço? Muitas das vezes é o Google, porque é uma necessidade. Você está precisando, por exemplo, de advogado especialista em criminalista. Você vai jogar no Google. Advogados, criminalistas em Curitiba. Daí você vai estar lá ranqueado no patrocinado, que é o Google Ads. Né? Agora, ninguém vai contratar um advogado com a emoção de passar um criativo nas mídias sociais. Você faz um vídeo nas mídias sociais, achei ele bonitinho, vou contratar. Não é isso. Não vai. Você quer achar uma coisa bonita? Vende roupa na internet, emoção, vende produtos de bebê, pets, toda essa questão que envolve emocional dá muito bem nas mídias sociais. Mas a razão, o foco maior é Google. Entendi. E daí, nesse caso, você falou assim que tem que ser um criativo atraente. Nessas 50 perguntas, vai ter o criativo atraente para isso. Sim. Nós auxiliamos na criação do criativo, né? Os clientes. E hoje em dia o que está acontecendo muito, Ricardo? Já passou a época de fazer uma foto bonita e postar ou escrever muita coisa na foto. Hoje as pessoas não têm paciência de ler, o público não quer ler. E o algoritmo não está entregando para foto, ele está entregando para vídeos. Já é uma proporção praticamente de 80% de mais entrega para vídeos. Bastante. Então você tem que ter o quê? O vídeo na dimensão correta, principalmente na vertical, que é a questão do Reels, TikTok, Stories, é na vertical, então é principal. Horizontal é só YouTube. Então o principal criativo, o que é criativo? É aquela imagem ou aquele vídeo que vai anunciar alguma coisa para vender ou para uma ação. Então você tem que ter um criativo que no comecinho do criativo você já chame a atenção do público. Nos primeiros 5, 7 segundos. Né? Você já não começa, oi, tudo bem, que não sei o que, ninguém quer ver isso. Alguém quer ver assim, ó, você precisa de um advogado criminalista? Você vai passar vergonha, hein, se você não contratar eu agora. Saiba mais que eu vou te ajudar. É assim? É assim, você tem que, no começo, travar a consciência do cliente e depois contar a Tipo, história. Tá com a pedrada já na hora. Já chama você entendeu? Você quer esse resultado? Se você não quer, nem assiste o vídeo. Agora, se você quer, fica comigo que eu vou te ajudar. Você entendeu? Ainda funciona muito bem esse tipo de criativo. Por quê? Ele trava a atenção da pessoa e faz ela assistir todo o conteúdo do vídeo. Porque você, na mídia social, se você for muito frufru, muito bonzinho, não dá certo. Porque a concorrência é muito grande. Entendi. Você tem que ter uma criatividade hoje. Então antigamente era muito mais fácil, hoje é muito mais complexo. O que é mostrar os bastidores do negócio? Os bastidores do negócio, vamos falar no e-commerce, por exemplo.
todo mundo tem uma noção de usuário. Vê aquela página bonita, aqueles produtos, mas não tem noção como funciona uma plataforma interna. O cadastro do produto, a categorização, a variação, como tem que colocar foto, o que tem que ser feito para ter um site responsivo ideal e com layout ideal, o que tem que ser feito para o tráfego ideal. Tudo isso é o bastidores do negócio que a gente fala que é o que realmente faz o negócio acontecer, não é só a frente. E isso é colocado em rios ou depois para impulsionar? Como que funciona o impulsionamento desse tipo de negócio? Não entendi. Por exemplo, eu filmo o bastidor aqui do meu estúdio. Ah, tá, entendi agora. Perdoa. Então, essa outra pergunta sua, os bastidores do negócio, seria para você deixar mais pessoal o seu ambiente de trabalho, ou o seu produto, ou o seu serviço. Então vamos dizer que você, com isso, você tira aquele vidro transparente. Exatamente. Que protege a pessoa. Exatamente, você mostra que existe pessoas uma de verdade. Humanização ali mais. Humanização no seu negócio. Com o quê? Com stories, principalmente stories. Isso dá muito certo, que é o dia a dia, que você mostra comendo um pão de manhã, fazendo uma brincadeira com todos os funcionários, todos os colaboradores. E isso é diferente do feed. Isso, porque o feed, o que vai dar bom que a gente fala, né? Seria um vídeo focando no que você quer atrair. Você entendeu? Agora, para você fazer um acompanhamento ou um engajamento com o seu cliente, o Stories é melhor. Porque o Stories é ali, é toda hora, é uma coisa... Você não precisa editar, o Reels você tem que ter cuidado com a edição, você tem que ter todo esse trabalho. Então, deixa eu ver se eu entendi para tentar traduzir. Então, no meu feed, ele vai ficar lá o cerne do meu negócio. Perfeito. E o History, eu vou mostrar várias facetas da minha vida. Exatamente. Coisas reais. E ali naquele momento. Você entendeu? É bem isso. Entendi. Eu fiquei olhando ali as coisas, eu vi também que tem uma parte que você coloca de validar o negócio com depoimentos, avaliação. Tem isso também, né? Isso é muito importante, porque são os famosos gatilhos mentais, né? Para quem está aí do outro lado não entende o que é o gatilho mental, nunca ouviu falar nisso, isso é o que é mais importante hoje em dia para quem trabalha no mundo digital ou quem quer crescer no mundo digital. Os gatilhos mentais nada mais é do que determinadas ações que você não faz pela razão influenciam seus comportamentos. Um exemplo, autoridade. Se você vê uma pessoa com autoridade, você tem mais atenção para a pessoa. Se a pessoa não traz autoridade no início de um vídeo ou de uma conversa, você não tem a atenção dela. A própria questão de pessoas que você citou, né? É um gatilho mental que vai com o quê? Quem vê muitas pessoas num determinado lugar vai querer estar junto. Vai. É ambiência. E a gente chama de aprovação social, esse gatilho mental. Você quer estar junto com ele naquele mesmo ambiente para você quer ser aceito. Exato. Uma coisa simples. Um gatilho mental que passa despercebido, né? Se eu tenho meu filho, convidou seu filho para o aniversário dele. Quando for aniversário do seu filho, o que você vai fazer? É recíproco. Você vai convidar, não vai? Eu te pedi para você convidar? Não. Mas por que você vai convidar? Por causa do gatilho do quase convite. uma obrigação. Você se sente obrigado. Esse gatilho se chama reciprocidade. Então, a partir do momento que a gente dá alguma coisa, na sua cabeça você vai ter que devolver aquilo para ele inconscientemente. Uma hora você vai devolver aquilo para ele. Então, outro dia eu caí nisso naquele negócio do mercado de provar um cafezinho, sabe? Eu sei. Nossa, era tão bom, a conversa você era tão comprou boa. O café? Eu fiquei até sem graça de não comprar o café. Ela viu uma bolachinha com o negócio e falei, mano, tem que comprar um café. Sabe? Ela contou uma história, eu falei, quero 2 cafés, e era caro, você entendeu? Ela tá preparada, não, ela contou uma história ainda. Eu tava no caixa, daí eu falei pra minha esposa, falei, Simone, ela usou reciprocidade comigo. Você entendeu como que é? É muito forte, porque a gente não domina a nossa mente. E mesmo que a gente esteja no estado de alerta, toda hora, tem uma hora que a gente cai. Exatamente. Por exemplo, aquela questão do... Muitos vendedores de infoprodutos, né, de treinamento utilizam, que é entregar bastante conteúdo uma semana para depois fazer um pitch de vendas. Sim, eu vejo bastante na internet. Exatamente. Então, é um gatilho super poderoso que a pessoa fala, mas se ele entregou tudo isso, imagina o curso dele. E sabe o que muitas das vezes acontece? O curso dele é aquilo. Ele só misturou. Depois o curso vai ser só uma linha reta. Você entendeu? Isso é muito forte e vende. E depois que a pessoa comprou já está dentro também? Existe também uma métrica, né?
da população brasileira que o curso online, 85% das pessoas não finalizam o curso online. Eu acredito. Elas compram, mas 85% não finalizam. Eu já comprei alguns assim. É igual a academia que a gente pagou o ano inteiro e não vai, né? Mas na cabeça, pelo menos, a gente tá lá. Né? Bem isso mesmo. Eu vi também que tem a parte de alguns conteúdos para terceiro. Eu só não entendi como que funciona numa dos insights que eu vi lá da tua página. Fala de criação de conteúdo para terceiro. Pessoal, boa tarde. Aqui está uma tarde. Né? Para vamos dizer, o profissional da área, o expert, né? No caso, quem está vendendo uma mentoria, né? Qual tipo de estratégia tem que adotar e qual momento adotar cada estratégia. Nesse sentido, a gente não cria, né? A gente mostra o caminho, porque acho que ninguém melhor do que o próprio expert para fazer o negócio acontecer. Às vezes o expert ele tá em dúvida porque ele conhece tanto. Sim. E ele fala assim, será que eu vou tem que validar com alguém? Exatamente. E quando pega alguém da área que sabe Sim. qual é o público que vai ser atingido, é muito mais fácil. Exatamente. Você ganha uma confiança porque falou, não, esse é o caminho, pode ir. Exatamente. Nós temos o nosso mentor Jonas que fala qual é o caminho e nós seguimos. E eu gostei de uma coisa que ele fala, que eu sempre concordei, não existe o caminho certo ou errado, o caminho da pessoa tá certo. Ele só tem que melhorar alguma coisa, entender e continuar caminhando. Né? Não tem um certo e errado no digital. No final das contas, é tudo teste. Você sabe, a gente começou conversando, eu perguntei para você por que você fez isso, ou pelo quê, né? E eu aprendi que quando a gente começa algo na nossa vida, sempre o porquê eu vou fazer isso, o que eu vou fazer, e a gente fica se questionando como eu vou fazer isso. Só que o como, ele vai acontecer no processo. Por mais que você queira saber antes, ele não vai aparecer. Daí depois que você deu o primeiro passo, o como aparece. Exatamente. E todos os dias aparece o como na sua vida. Sim, é verdade. Isso você falou muito, muito certo. Eu penso muito assim, dá o passo que Deus vai mostrando, vai dando o chão e o caminho. E coloca pessoas. E vai colocando pessoas, exatamente. E eu sou muito da prática. A teoria pra mim não acontece. Eu toco violino, não comentei contigo. Foi super difícil aprender a tocar violino, mas eu aprendi de verdade tocando violino quando eu estava no meio da orquestra, na igreja. Até estar na orquestra, eu era uma pessoa. Depois que eu entrei na orquestra, por quê? Você tem que acompanhar eles. Ou você acompanha, senão você vai dar a arcada errada. Você entendeu? Então, caraca, que negócio bacana. A frequência do ambiente, dos músicos, Coloca te faz você evoluir ainda mais. Porque você está ali na prática. Você só aprende com quem sabe mais que você. Exato, não esquece. Mas eu vou fazer semana que vem. Você não vai fazer. Então é o seguinte, vamos dar uma dica para todo mundo que quer contratar uma mentoria. Pode contratar a mentoria que você vai aprender com o seu mentor. Isso é verdade. É a melhor coisa que tem é a mentoria. Por exemplo, ele entrou na frequência da orquestra. Sim. E ele teve que acompanhar. Sozinho é muito mais difícil. Exatamente. E a gente economiza muito dinheiro, né? Meu Deus. E como economiza? E gasta bastante quando não sabe o caminho. Exatamente. Você gasta muito mais não tendo uma direção ou um mentor, um expert para te ajudar, né? Para te assessorar, do que você fazer sozinho. Essa é a questão. Como que é o ditado que para quem não sabe qual é o caminho, qualquer caminho serve? Exatamente. É isso mesmo. É a mesma coisa. Me diz uma coisa, como é vender em todos os canais? Então, vamos lá. Eu acho que é super, vamos dizer, não é mais importante, é obrigação hoje em dia. Hoje em dia é obrigação. Vamos trazer para esse mundo de mentoria, né? O próprio mentor hoje vende em vários canais. Vende no telefone, vende no WhatsApp, vende no Instagram, vende no site. Então, acaba sendo multicanais também. É digital, mas cada local é um canal, né? E a gente dá o nome disso de Omnichannel, que é vários locais de venda falando a mesma linguagem e agindo da mesma maneira, para você maximizar oportunidades de potenciais clientes diferentes em locais diferentes, porque o mesmo local não vai atingir o mesmo cliente. Você concorda comigo que a pessoa que quer falar por WhatsApp, ela tem dificuldade de fazer uma compra automática no e-commerce? Concordo. Nesse sentido. Por quê? Tem pessoas que não gostam de falar no WhatsApp, que ela prefere a compra automática. Então, cada canal vai interagir com o cliente dela. E tem gente que é mais seguro no WhatsApp.
Exatamente. Tem pessoas que não compram nada pela internet ainda. Ela prefere uma loja física. Eu vi uma mudança muito grande sobre isso. A maioria das lojas físicas não tem os produtos disponíveis que tem na loja virtual. Exatamente, porque a loja virtual a gente trabalha com estoque integrado. Então você tem um estoque que está num galpão gigante. A loja tem aquela dimensão mínima. Então não consegue ter volume de variações. Então me explica, por que o preço é diferente? Do que? Da loja física e da virtual. Você vai comprar na loja física lá uma TV, uma geladeira, sei lá. É mais caro. É mais caro, daí você fala, não, mas tá na internet aqui, ó, eu mostro meu celular pra pessoa na hora. Ela fala assim, não, então o senhor tem que comprar pela internet, mas eu tô aqui, eu quero comprar aqui. Não, isso é muito mais simples. O custo físico é muito caro para manter um prédio, para cuidar de um prédio, funcionários, né? Então a carga tributária é muito grande, trabalhista. Você não tem tanta variedade, então o que tem lá tem que ter uma margem maior também. No e-commerce não, como tá tudo num galpão, que é um galpão simples, você não precisa de ter nada de luxo, você consegue automatizar muitos processos, então você não precisa ter muita mão de obra. Então isso acaba o quê? Diminuindo a carga tributária, diminuindo os custos fixos. No final das contas, o preço no produto é o custo fixo. Então vamos lá, olha só. A gente está falando de empreendedorismo, estamos falando, dando exemplo do seu negócio. Sim. E para o empreendedor que quer começar hoje, então a orientação é montar uma loja física ou entrar por um e-commerce? O que você sugere? Nenhum dos dois. Nenhum? Nenhum dos dois. Eu acho que assim... Se você, Como não? você tem que validar antes. Você não precisa gastar todo o seu dinheiro ou se arriscar algo que você também não tenha conhecimento. Primeira coisa, se você quer entrar num negócio que você está começando agora e não tem conhecimento, busque conhecimento. Como vai buscar conhecimento? YouTube, ChatGPT, que é a tecnologia inteligência artificial do momento, cursos livres, cursos online, mentorias. Você vai o quê? Vai buscar a direção e o que tem que ser feito para dar o próximo passo. Não invista tudo numa coisa só. O que eu quero dizer com isso? Se você está começando agora, você não precisa ter um baita e-commerce. Não faz sentido. Vou trazer para o meu negócio que é roupa. Tá, vamos lá. Você está começando agora, você não tem capital. Diferente se você já é estruturado, tem capital. Estou falando para quem está começando agora, zerado, que é a maioria das pessoas que desejam empreender. Você consegue o quê? Cria um Instagram bacana, cria um nicho focado, começa a ver o que os outros seus concorrentes do mesmo nicho fazem, pegue ideias, melhore essas ideias e comece ali no próprio Instagram. Põe um botão de WhatsApp, começa a jogar tráfego com auxílio de alguém que saiba fazer corretamente, ou você aprende, só que você não vai conseguir ter o mesmo resultado, porque é questão de muito teste para você aprender o tráfego corretamente como tem que ser feito. E você, no próprio Instagram, não teve custo de e-commerce, não teve custo de plataforma, não teve que contratar nenhum funcionário por enquanto, você valida o que deu certo e o que não deu. Começa a vender um, começa a vender dois, começa a vender três, joga tráfego, vai aumentando sua conta. Tem um momento que você vai estar validado, vai para o e-commerce. Porque o e-commerce, a estrutura é muito maior e precisa de pessoas. Sozinho você não consegue fazer um e-commerce. Você até consegue, mas você não vai conseguir escalar. O que é o dropship? Eu tenho curiosidade de saber como funciona. Porque a gente falou de e-commerce, de dinheiro, e muita gente fala de dropship. Sim. O dropship, ele é um canal também de vendas, né? Só que ele não tem estoque. Ele não tem estoque físico. Vamos usar aqui, ó. Eu sou o fornecedor e aqui essa é a minha loja de dropship. Esse daqui é o cliente. Ok. A loja do dropship vai fazer a ponte entre o fornecedor e o cliente. O cliente vai vir aqui com roupa legal, tal, que não sei o quê. Só que vai sair desse fornecedor e vai direto para o cliente, não vai passar por mim. Então o produto vai ir direto para o cliente. Você só fala onde... Você vai fazer o tráfego, você vai fazer a estratégia para vender o produto. Mas daí o fornecedor manda direto para o cliente. Qual que é o ponto bom e o ponto ruim do dropship? Ponto bom é custo. Vamos ser sinceros. Você não tem custo, você não tem dinheiro parado, é o pior custo que tem. É armazenamento de produto parado. Okay. Né? Só que qual que é o risco do negócio? Você não tem controle nenhum. E se ele mandou banana e o cliente comprou maçã? E se ele colocou uma barata dentro do produto para o seu cliente final? A responsabilidade de quem que é? Sua. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Esse é o maior problema do dropship.
Internacional, então, e se ficar parado na alfândega lá na China, no Brasil aqui? Você entendeu? Que veio da China, você não tem parou lá. controle nenhum, porque quem está registrado o produto é o fornecedor, e se ele não quiser entrar em contato, o cliente já pagou. Você entendeu? Entendi. É muito sério o dropship. As pessoas acham que é brincadeira e vendem como uma facilidade que vai ficar milionário com dropship. Não é bem assim. Não é tão fácil. Não é bem assim. Não é bem assim. Não acredite em tudo que você veja na internet, não, porque muitos Não é tão por cento fácil. aí é balela, tá? Viu, me diz uma coisa, a gente acabou abordando algumas questões e o que te motivou a vir a Curitiba hoje, sair de São Paulo, deixar a família, a empresa, foi dar uma entrevista. Foi. E eu gostaria que você falasse aonde que você foi, com quem que você falou, o que você falou. Poderia comentar sobre isso? Claro. Eu fui convidado para podcast Podmoda da Andressa, né? E foi maravilhoso. Ela é uma autoridade fantástica no mundo da moda. Tá desde 2017 já nesse mundo digital. Também quando o Facebook era mato, ela já tá vendendo curso online, você acredita? Que maravilha. A mente dela é fantástica. Ela tem muita autoridade. Conversando com ela, principalmente pessoalmente, eu vi o diferencial que eu já sentia pela internet. Só validou o que eu já sentia. Que ela bom. É muito boa. E tem uns cursos maravilhosos para quem quer entender melhor essas questões de estoque para moda, essa parte mais gerencial, que é bem complexa. Por isso que meu foco é o curso que eu dou, né, o treinamento que eu dou é Digital Fashion Pro. Por quê? O mundo da moda é tão complexo que só se eu focar na moda já é muita coisa. Já é muita coisa. A gente que não está nessa área não tem ideia da complexidade que é. Exatamente. A moda, o que acontece que diferencia de outros segmentos? A moda tem muita sazonalidade, ou seja, coleções primavera, verão, inverno, tem questões de tendências, então se você comprar o tecido errado, a estampa errada, vai dar ruim. Tem questões de variantes de tamanho, tem questão de variantes de cor. Olha a complexibilidade que tem em tudo isso. Tem a foto, tem as mídias sociais, tem toda essa complexibilidade do produto em si. E quando a gente vende algo na internet de roupa, por exemplo, pode acontecer de chegar e não servir. Diferente de você vender um iPhone. Verdade, tem isso. Chegou o iPhone, tá lá. Tá bonitinho na caixa lacrado, é iPhone. Agora a roupa. Chegou lá, tá bonitinho na caixa lacrado, o que pode acontecer? Ficou apertado. Devolve e volta. Você entendeu? Tem muito essa questão de... então a gente tem que minimizar essa questão também de devoluções, de troca. Por quê? Porque isso é custo. Então o podcast dela trata de moda. O podcast dela é moda geral. Moda geral, focado mais em gerenciamento de estoque, toda essa parte mais crucial da moda, né? Então vamos fazer um pitch para nossa amiga Andressa. Pessoal, siga a Andressa lá no Pod Moda. Vocês vão aprender muito com ela. Show de bola. Ela é muito boa. E ela me deu a oportunidade de estar com meu amigo aqui, né? Porque nós Não estava nem combinado. Nem, né? eu conheci o Renan em São Paulo, no curso da mentoria do Jonas. Daí conversamos lá com o nosso amigo Gaúcho, deixar um abraço pro Gaúcho, grande Gaúcho. E comentamos, né, sobre várias coisas. E ele falou assim, não, mas eu vou estar em segunda-feira em Curitiba. Falei, não acredito. Demorou. Eu falei, não, então eu vou lá te buscar. A gente vai conversar, vamos bater um papo no podcast da sabedoria e vamos tentar trazer um conhecimento aí pro pessoal também. Ele falou assim, tá certo, vamos lá. Ricardo, explica pra eles porque eu tô tomando energético. Ah, verdade. O Renan acordou 3 da manhã para pegar o voo, organizar a vida dele, chegar aqui de manhã para dar a entrevista 10h30 da manhã, para organizar as coisas, para estar aqui no meu estúdio agora. Imagino a canseira desse homem agora. Não, e daqui a pouco ele vai pegar o voo e vai voltar para casa, para a família dele. Amanhã tem reunião agendada em São Paulo, não pode parar não. Não para. Renan não para. Tem uma frase que nessa caminhada eu tenho entendido muito, é que assim, a vitória dos intensos. A vitória dos intensos. Se for para pensar, quem ganha não é o mais inteligente. Quem ganha não é aquele que é esperto. É quem tem intensidade, quem continua no negócio. Quem não para. Que não para. Tá em Coríntios isso. Tá? Ó, é Bíblia. Na carta de Paulo aos Coríntios, e uma dos versículos, não me lembro qual, ele fala sobre não parar e continuar a caminhada.
E assim, é natural, não é verdade? É cara? natural. É natural. Assim, não tem como você. Só se você estiver batendo, dando soco em ponta de faca. Fora isso, se você sendo intenso no que você faz, no que você ama, o resultado vem. Vem. Confia que a conta fecha, não é verdade? Pode Campeão confiar, nacional? que nem o Jonas. Confia que a fecha. conta fecha e vai pra cima. Me fala uma coisa, você falou de tendência, de cor. E qual é a cor do momento? Ixi, desculpa, eu sou péssimo em produto e eu sou muito verdadeiro. Não, mas- O que eu sei, o que eu não sei, não sei. Então me fala da cor da tua coleção. Eu vou ser sincero, tem que ligar pra minha estilista. Eu sou bom em marketing e venda. Gostei, boa. Ó, manda mensagem pra Bruna, pra Cidinha, pra... porque- Então, se precisar saber de tendência, tem que falar com a estilista. Ele só é o homem do marketing. Meu negócio Ele é- organiza a moda através do marketing digital. Tanto é Exatamente. que ele é o rei da moda online. Exatamente, porque o foco é online, é vender online, é ter canais de vendas, é marketplace, é todas essas questões. Agora, o produto em si, tanto que o produto em si foi um calcanhar de Aquiles nosso por muito tempo, porque a gente sempre tinha ou facções, ou comprava e revendia, né, nesse sentido, e até que em 2021, 2022, nós tivemos uma parceria, uma fábrica que acreditou no nosso projeto, né? E nos deu todo a bagagem, o suporte. É a Arte Livre, essa fábrica é uma fábrica de private label, produz mais de 300 mil peças mês, automatizada. Para quem precisa de private label, quem quer produzir em alta escala, é uma das melhores fábricas do Brasil, parceiraça nossa que produz os produtos da Saia Bella. Hoje os produtos da Saia Bella são o corte a laser. É a coisa mais linda. Mas é interessante você falar sobre isso. Eu posso estar errado, mas eu vejo o pessoal mandar para fora do país trazer peça para cá. Então, existe algumas questões também de importação. Tem algumas peças que, se for produzida na China, você vai ter um custo muito menor do que no Brasil. Mas e o Brasil? Dependendo do tecido também. Independente da qualidade. Hoje em dia, vou ser muito sincero pra você, o jogo da qualidade não é mais um diferencial, é piso. É piso? É piso. Se não tiver qualidade, você não entra no jogo. Você entendeu? É nesse sentido. Caramba. Tá muito competitivo o mercado. As pessoas falam, a filhinha da madrugada lá no braço, só tem porcaria. Não tem, não. Tem muita coisa boa. Eu vi você falar sobre. Eu assisti o podcast de manhã sim. inteiro, tá? Quero. Parabéns, Andrés. Sensacional. E você falou a respeito. Ela perguntou, você disse a respeito dos polos do Brasil. Sim. As pessoas acham que é o Brás. E eu ouvi ali falar que é o polo de Itajaí o maior hoje. É que cada polo é concentrado em um tipo de produto. Vou dar um exemplo. O polo do Brás, ele é muito mixado, os produtos, né? Mas a malharia ainda sobressai no Brás também nesse sentido. O polo de Itajaí são fábricas e fábricas de private label. O que é private label? Private label são as fábricas que produzem para uma marca varejista. Por exemplo, tem a Renner. Ela contrata uma fábrica para produzir com a marca Renner. Então isso se chama private label, porque a gente fala troca de etiqueta, entre aspas, nesse sentido, você entendeu? Uhum. Já produz com a etiqueta da pessoa. Essas são fábricas especialistas em private label. E lá em Brusque, em Itajaí, são polos de private label. São fábricas enormes que o foco é private label. Maringá, por exemplo, Maringá Cianorte é um polo de uma peça mais requintada, mais sofisticada. Um tecido mais que a gente chama plano, que é mais difícil de costurar. Goiânia é um polo que já entra mais jeans. A mesma coisa que é Santa Cruz, se eu não me engano, se eu estiver errado com isso, é lá em Pernambuco, tem um polo muito grande em Pernambuco de peças, que é modinha, que são jeans também, muito barato, nesse sentido. Então o Brasil é pulverizado de vários polos de moda, e cada um mais focado num tipo de produto. Que bacana, eu não sabia que tinha toda. Deve ter, claro, mas que tinha esses polos centralizados. Sim. E que cada nicho era de uma área específica. Exatamente, tem sempre que vai sobressair, não que faça tudo, mas sempre alguma coisa vai sobressair mais. Então essa parceira sua, ela fabrica as peças da coleção que a tua empresa fabrica para moda evangélica. Exatamente. E a gente fala moda evangélica, né? É para todas as pessoas, todas as mulheres. A gente fala moda evangélica porque é igual vamos dizer, uma esfirra. É uma comida árabe, típica árabe, né? A gente fala moda evangélica porque tem mais saias, vestidos, uma coisa mais modesta. Então, hoje em dia usa muito também a questão modesta, né? Moda modesta.
E só que na nossa época que a gente começou, o diferencial era a moda evangélica. O modesto é o respeito. Exatamente, uma coisa mais formal, mais executiva, por exemplo, as próprias advogadas tem que ter uma postura, tal, uma saia um pouco maior. Exatamente. Também corresponde à moda executiva, tá tudo nesse guarda-chuva. Entendi. Poxa, muito bacana. Você também tem na tua bio lá do Instagram, você tem alguns produtos e um deles você trabalha como assessor ou de influencer. Como que funciona? A gente agencia? Nós temos algumas parcerias com alguns influencers, né? E a gente acaba assessorando essas influencers. Quem quer ser influencer também tem essa oportunidade. O que acontece muito é assim, hoje nós fazemos parceria com quem tem mais de 100 mil seguidores, porque a gente alavanca a questão de publicidade, de crescimento de um negócio que já está encaminhado. Por quê? Logo mais vai ter uma mentoria de influencers que vai pegar a pessoa aqui do zero a ensinar todos os segredos, mas hoje nesse momento a gente só está fazendo parcerias com algumas influências focadas em nichos específicos que tenha mais de 100 mil seguidores, para impulsionar o negócio. Então vamos pensar que aqui tem que está ouvindo a gente, ouvindo no Spotify ou vendo aqui agora, ela tem mais de 100 mil e ela quer contratar o seu serviço. Sim. Então ela entra em contrato pela tua bio? E no direct mesmo. No direct do próprio Instagram. Eu sou muito ativo nas mídias sociais, né? E sou agora, né? Porque eu fiquei 10 anos na caverna, escondidinho, trabalhando atrás dos bastidores, né? Enfim. Por exemplo, foi antes de ontem, a mãe de uma influencer, vou até já falar aqui, se ela não ficar brava comigo, não tem problema. A mãe da Kiara entrou em contato comigo. A Kiara é uma cantora gospel, uma menina que tem um futuro maravilhoso, e eu tive a sorte e a honra de ela entrar em contato comigo e me escolheu como assessor da Kiara. A Kiara tem 700 mil seguidores no Instagram. Que bacana. Você entendeu? Então a menina já está pronta. Agora é questão de detalhes, a gente vai lapidar ela, focar no negócio. Ela vai estar voando logo mais igual a Bruna Lohane. Bruna Lohane é uma das maiores que nós temos no nosso negócio. A Bruna Lohane, ela é influencer de moda ou de qual parte que ela é? Ela é a moça que limpa a casa mais rápido do TikTok. É mesmo? Ela faz uns videozinhos, olha, ele tá dando risada porque ele sabe o que é. Ela faz uns videozinhos que viralizou muito, muito forte. Ela limpou na casa rapidinho, com barulho, ela é engraçada. Só que ela é cristã, né? E por ser cristã, a própria Saia Bela fez uma parceria com ela nesse sentido. Que bacana! Então ela também faz a publicidade da nossa marca, né? Saia Bela. E eu sou assessor dela nos outros business que ajudam ela a desenvolver. Então você tem vários segmentos dessa parte que você assessora. Sim, tem um que é muito engraçado, chama Rafael Pedreiro, deve estar assistindo aí. Se não tiver, eu vou ficar bravo com ele. Eu falei pra ele assistir. Vamos lá, Rafael tem que assistir. O que é o Rafael Pedreiro? Ele faz vídeos de construção todo dia. Ele é mestre de obra. Todo dia ele faz vídeo? Todo dia, é maravilhoso. Ele já tem mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram. Ele é fantástico, ele tem mais de 100 mil seguidores. Mais de 1 milhão, se eu não me engano. 1 milhão de seguidores no YouTube, que é uma coisa difícil. A mídia do YouTube é difícil, gente. Pensa no negócio mais difícil. Qual que é o mais fácil de todos hoje? TikTok. Que é bom, orgânico, tá? Com mais entrega. Qual que é o mais difícil? É o YouTube. YouTube, pra você crescer, é o mais difícil. Poxa. E ele já tem mais de 1 milhão. Mostrando as obras. Qual que é o sacada hoje das mídias sociais pra quem tá começando ou quer crescer mais? Focar no nicho e ser o melhor do seu nicho. Por exemplo, por que eu não vou falar de moda geral? Porque a Andressa já ocupou o espaço dela. Por que eu não vou falar de moda gestão? Porque tem o Max que também já ocupou o espaço dele. Agora, o que ninguém ocupou espaço ainda, que tá a lacuna aberta e que realmente é o meu sangue? É a moda online. E você está ocupando espaço. O que depender de moda online, você não tem dúvida, você vai falar comigo. Agora, se for de estoque, você vai falar com a Andressa. Entendi. Então, a hora que eu quiser ocupar e ser a maior autoridade em entrevistador de podcast, você pode achar um nicho de podcast específico. Ou um assunto específico de podcast que outras pessoas vão falar de determinadas maneiras diferentes. Sabedoria.
Cada pessoa que sentar aqui vai falar de um jeito de sabedoria, porque Vai. é muito amplo o assunto. Aham. Você entendeu a sacada? Entendi. É isso. Agora, não queira, novamente eu falo, atingir todo mundo. Você não vai atingir ninguém. Não vai. Não tenha medo de subnichar, porque existe o nicho e o subnicho. E a estratégia hoje, o negócio que está dando bom é o subnicho. Por exemplo, eu tenho primos da área da saúde. Talvez alguém esteja assistindo aí. Não adianta falar de hospital em geral. Qual que é o subnicho do hospital que você é mais autoridade naquilo e tem potencial? Por exemplo, uma mentoria de gestão estratégica para diretores de hospitais. Quem tem essa mentoria? Talvez ninguém. É muito mais fácil vender do que você querer vender uma mentoria para todos os funcionários de hospital. Entendi, porque é específica É daquilo específico que aquela daquilo. pessoa vai querer. A conta fecha. Você entendeu? É muito Entendi. mais fácil até achar nesse sentido. E quando ele vê que você é tão específico. Por exemplo, quem explodiu? O Jonas. Isso? O Jonas é muito específico. Ele é o quê? Mentor dos mentores. Isso aí. Ponto. O mentor dos mentores, Mentor o dos nosso mentores. mentor. Exatamente. Então, faz muito sentido. Você entendeu o que eu quero dizer? Nessa subdivisão. Entendi. Excelente, hein? Que sacada. Exato. Então, o Rafael Pedreiro, eu fui muito ligeiro. Eu só fala de obra. O que está acontecendo? A Coral está vindo atrás dele, Decocors está vindo atrás dele, grandes marcas do quê? De obra, construção, pintura, De tudo, né? de tudo. Você Tijolo, entendeu? cimento, cal, pintura, telhado, ferro. O que imaginar vai vir. Agora, Bruna Lohane, o que é? Questões de mulheres, questões femininas, questões de casa, de limpeza. Então, tá naquele nicho, naquele negócio, entendeu? Assim funciona. Que bacana. Eu tenho mais algumas perguntas aqui pra gente bater um papo, Show. só que nós temos que cuidar com o teu horário por causa agora do eu voo, né? Precisa chegar em casa, né? Senão já dá problema. Não pode brigar com a família, tem que honrar. Não, a Simone, minha esposa, mandou mensagem, falou que o Arthur mais velho falou: mãe, o pai não tá ficando mais em casa. Ai, que ruim. Faz parte, é momento, né? É momento. É momento. O Renan chegou aqui Nossa. um pouco atrasado, correndo, resolvendo os problemas. Eu falei, Renan, calma que nós vamos acalmar. Vamos jogar um É basquete. verdade. E daí eu falei pro Renan, vamos dar umas arremessadas lá no fundo lá. E daí, dá uma olhada aí que vai aparecer a imagem do Renan dando uns arremessos de basquete ali para dar uma segurada, sabe? Na calma, acalmar. Daí depois a gente tomou um café e falou assim, não, agora vamos lá bater um papo. E daí a gente veio aqui conversar um pouquinho e já estamos no final. Agora já vamos ir para os encerramentos aqui. Eu quero até agradecer ao Ricardo que me ajudou aqui, né? Quando eu cheguei, por quê? Né, Ricardo? Eu tava meio que desesperado. Porque quando alguma coisa foge do meu controle, eu tenho aquele sangue que quer explodir, né? Infelizmente é uma coisa que eu não consigo, né? E por quê? Eu tava quase caindo num golpe. Né? Num possível golpe, vamos dizer dessa Sim, maneira. possível. Um possível golpe. E ele veio aqui e falou, calma, respira, vai dar tudo certo. Sim, e deu tudo certo. E conversamos, acalmamos. Sim, graças a Deus. É a Eu paciência, agradeço né? Que a mesmo. paciência sempre resolve. Sim. Eu falei pra você que eu ia falar uma palavra de provérbios pra gente comentar. Perfeito. E eu vi aqui que tem aqui, você disse na tua entrevista de manhã uma palavra que o teu pai disse pra você a respeito do cesto, lembra? Verdade. Meu pai foi uma pessoa, assim, ele faleceu ano passado, né? Putz, Em novembro de 2022. Mas, assim, ele viveu a boa vida. Eu lembro dele só coisa boa, porque ele foi o pai que nos ensinou a ter caráter, a ser homem de verdade, a ser trabalhador, ser honesto. E ele foi aquela pessoa que comia carne se pudesse matar passarinho quando era criança, porque não tinha nada. O pai dele não deu nada pra ele, era ao contrário. O pai dele era alcoólatra, viciado em jogos, morreu cedo. Ele assumiu a casa com 3 irmãs menores que ele, sabe assim, com 9 anos de idade. E foi crescendo. Tinha tudo pra entrar pra uma vida ruim, né? Ruim. E ele deu a volta por cima. Deus guiou muito ele, uma pessoa muito honesta, muito honrada, né? Nesse sentido. E eu fui o caçula. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e eu fui caçula. Meu pai me teve, se eu não me engano, com 43 anos, 44, né? Poxa, já. E a família do meu pai sempre morreu muito cedo. Morreu muito cedo. Daí meu pai sempre falava, vou curtir bastante que eu não sei como vai ser amanhã. E eu sempre ficou isso na minha cabeça, eu tinha medo. Eu Que falei, coisa. putz,
Meu pai vai morrer rápido, eu vou. Não vou ver né, ele. não vou ver ele. Olha que coisa que deu, como foi bom. Ele morreu com 76 anos. Ah, não, você viu bastante. 76 anos, ele viu meus filhos. Ele curtiu meus filhos. Ele brincava com os meus filhos. Ele viajou para os Estados Unidos, foi para Disney, aquele mesmo que não tinha carne para comer porque matava Sim, passarinho. conseguiu. Foi para Disney, criou 4 filhos casados, todos na graça de Deus. E assim, foi um homem honrado. Então ele viveu a boa vida. Eu quero viver a boa vida igual ele viveu. Amém. Ele cumpriu o chamado dele aqui na Terra. Então não é nem justo falar tem que ficar aqui, não. Já Não, foi é com gostoso Deus. você É ver verdade. isso, né? Foi com Deus e está descansando. Puxa, amém. Olha, E o meu pai era aquela sensacional pessoa essa assim, alegria você falar ele dele. ganhava 5 mil, ele guardava 5.500. Eu não sei como. Era benção mesmo. Ele ganhava não muito dinheiro, ele ganhava o razoável. Só que o razoável dele prosperava tanto porque era benção de Deus. Ele sempre Era guardou bênção. muito. É. Ele sabia estratégia financeira muito mais que eu. Porque até a Simone falou, você não pode ter um cartão black, Renan, porque você é descontrolado. Deixa a esposa cuidar. Não tem como, você entendeu? Lá na minha casa, minha mulher que cuida também, Você sabe? também é A descontrolado. gente consegue as coisas porque, na graça, ela que administra as coisas, É bem sabe? isso. Eu sou um pouco mais animado. Show. Renan, ele tem uma... enfim, você já acabou, não precisa nem falar, né? O que você falou aqui é o que eu ia falar em Provérbios 17:6, que é a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Amém. Isso. E a glória dos filhos são seus pais. Não é verdade. Não precisa nem falar, você respondeu. né, aquela É a coisa- sabedoria de Deus aqui, nesse momento abençoado. Não, assim, e se der corda pra falar de Deus, a gente vai chorar aqui, porque quem vive comigo e conhece minha história sabe pelo que eu passei e os sinais de Deus na minha vida. Né? Não é sinal de achismo, é sinal de ver, de cara a cara, de ver coisas, o invisível que eu falo, que o invisível é mais visível que a gente imagina. Então eu acho que a coincidência não é coincidência, é Deus agindo. Não é nem coincidência eu estar aqui, a verdade é essa. Qual a probabilidade de você me conhecer num evento, Nenhuma. né? Nenhuma. De eu ir pra Curitiba na segunda-feira e estar aqui com você. Nenhuma. De um podcast. Uma loucura. Não faz sentido. Então, são caminhos de Deus. E a gente tem que estar ligado e com a mente aberta, conectado com o divino, para entender quais são os sinais. E ele coloca pessoas na nossa vida. Total. A gente não faz nada sozinho. Nada. Nada sozinho. O network não existe. Existem pessoas que vai agregar para todo mundo ganhar, para todo mundo ser abençoado. Um ajudando o outro, criando portas, criando pontes, abrindo portas e criando pontos. Isso mesmo. Não é verdade? Olha, que inspiração falar com o Renan. E eu vou finalizar o podcast falando uma frase que ele falou hoje de manhã que me chamou muita atenção e eu vou carregar o resto da minha vida. Ele falou assim que em todo negócio tem que ter um pãozinho quente. Cara, como que você me tira isso da gaveta? É boa? Eu falei, cara, do caramba. É boa, não? Eu uso isso com meus clientes e é verdade. O que eu quero dizer com pãozinho quente? É aquilo que precisa ter no seu negócio, no seu serviço, no seu produto, que vende mais fácil, que é obrigação você ter porque as pessoas vão lá pegar. A gente quer inventar muita coisa, não precisa inventar muita coisa, é só fazer o que tem que ser feito bem feito. Meu, vai e pega o seu... Meu pai tinha padaria. Então, E o pão dele lá era muito bom. E o pão de queijo dele era considerado o melhor Sério? que tinha na cidade. Então muita gente ia lá por causa do pão. E volta e meia aumentava o preço da farinha, você tinha que aumentar. E as pessoas iam lá por causa do pãozinho, às vezes era mais caro, ele pagava, mas por causa da qualidade do pão dele. E tem os horários do pão quentinho. E a hora que você falou isso, eu lembrei da padaria, que eu colocava o pão no forno lá, eu chegava às 5 horas da manhã para abrir a padaria para ele. você vê. Imagina. A empresa, ela vive em torno do pão quentinho. Do pão quentinho. O restante que a gente vai agregar nos nossos negócios é o extra. É o que você, né, vai sobressair. Mas o pão quentinho bem feito Então, um pitch para mentores é ter o pão quentinho. é ter o pão quentinho. O pão quentinho não inventa muita coisa. Seja o mais simplista possível. Porque hoje as pessoas querem complexar algo que é simples. E não faz sentido você ser complexo. Uma das coisas do iPhone que deu bom, já percebeu porque o iPhone é simples? No final das contas, o iPhone é simples de operar. É O um Android é sistema- muito mais complexo. Um sistema operacional para tudo. O Android é muito mais complexo operado com o iPhone. Você entendeu? Então, lá o Steve Jobs já tinha pensado o quê? Um design maravilhoso numa navegabilidade simples e funcional. Acabou. Você entendeu? Criatividade, simplicidade, tocou o barco. Não tem muito o que inventar. Dê uma dica para nós a respeito do Instagram.
Imagine que uma pessoa te procura e Certo. fala o seguinte: eu quero um pão quentinho no meu Instagram. E eu tenho que colocar alguma coisa para me vender na minha bio. Como que ela cria isso? Ela vai no Linktree, ela faz alguma coisa? Como que ela poderia criar o pão quentinho que ela quiser, mas que tenha um que chame atenção? Tá. Bem focado mesmo, tá? O que eu vou falar, assim, é metade do jogo, tá? Do Instagram, tô falando de Instagram só. Tá. É o Reels bem feito, praticamente quase todo dia. Ah, mas é difícil. É o Ninguém jogo. falou que ia ser fácil. Acordar de manhã é difícil. Exatamente. Então, é o teste. Existe uma previsibilidade do robô do Instagram que fala que se você conseguir 90 dias postando todo dia, a probabilidade de um vídeo dar bom é muito grande. E uma hora você vai acertar e vai entender o caminho. Daí você pegou esse caminho, você vai fazer Nele. mais próximo desse caminho, você entendeu? E vai trabalhando nesse sentido. Agora, eu quero deixar o Instagram bonito, eu quero pôr uma foto, um feed lindo. Não vai vender. Já foi a época de ter um feed bonito. Feed é aquela, Entendi. né, a rodar. Não interessa mais isso. Dane-se, isso não é isso que vende. O que vende é audiência. É entregar. Entregar. Você conquistar a audiência, você tem engajamento, pro público correto. Também não adianta ter um monte de seguidor pro público errado. Você entendeu o que eu quero te dizer? Entendi. Agora, se você tá começando no Instagram e quer vender um negócio, não é só para usuário, não é só para diversão, entenda que o jogo é tráfego pago. Ah, mas é tráfego pago. Não tem como. Tráfego pago você consegue selecionar o tipo de cliente que você quer. Você entendeu? Você vai ter mais assertividade até mesmo pro robô depois achar os seus próprios no orgânico. Se você não brinca com tráfego pago, entenda que tráfego pago não é impulsionar. Entendi. É diferente. Tráfego pago é o trabalho avançado de tráfego. Que De tem gestão pessoas que fazem isso. Exato, de gestão de publicidade. A pessoa que faz o tráfego pago, ela tem acesso ao teu Instagram com você? Tem. Você tem que dar um acesso do Instagram, você tem que dar. Existe uma questão que chama BM, né? Que é a Business Management do Facebook. Que é onde você faz todos os anúncios, toda essa parte de estratégia do Instagram e do Facebook. Tá? Então nessa página você faz todas as questões de códigos, de assertividade, de testes, né? E que manda a publicidade por lá. É bem complexo, tem milhões de variáveis. Caraca. Mas é uma coisa assim que você consegue saber se você quer conversão, você quer engajamento, você quer interatividade, você quer levar o seu cliente para o site, você quer um formulário para captar lead, captar futuros clientes. Então tudo isso está lá. Entendi. Esse é o jogo da internet. Esse é o jogo, esse é o Projeto Sabedoria, trazendo sabedoria, conhecimento, e falamos hoje com o rei da moda online, Renan Santos. Eu quero agradecer. E se você quiser fazer um pitch agora, tá aberto para você fazer um pitch do seu negócio, por favor. Vamos deixar registrado aí. Bom, eu quero agradecer, Ricardo, por essa abertura, né? Agradecer por esse momento, acho que é bem legal. Como eu te falei, eu fiquei muito tempo na caverna, trabalhando para marca, trabalhando para outros negócios e não aparecia na internet. E uma das coisas que me fez sair da caverna, aparecer, é que a gente vê muita balela. Muita gente falando coisas que não faz sentido, que é como se fosse fez um treinamento, fez um cursinho e se diz mentor, se diz especialista, se diz expert. E não é. Se você não tem experiência prática, é a mesma coisa que eu falar de advocacia, que experiência eu tenho. Entendi. Eu não consigo ser, você entendeu? Nesse sentido. Agora eu tô lá, eu tô suando, eu tô no campo de guerra, no campo de batalha, gastando meu próprio dinheiro, tendo vitória, tendo percas. A probabilidade de eu ajudar alguém é muito maior. Você entendeu o que eu quero te dizer? Entendi. Então não é dinheiro. Vamos dizer, é um propósito. É um propósito. É um propósito. Assim, eu comecei o projeto Digital Fashion Pro, que é o curso, não curso online, é uma mentoria online individual, né? Que eu dou. E nós já temos 3 integrantes, né? Eu falei que eu só ia abrir para 5. Já tinha ocupado as 5. Daí eu falei, não, deixa só esses 3 primeiros, depois eu trago mais 2. Um deles, ele estava fazendo, deve estar até assistindo agora, Ademário, ele estava colocando o preço totalmente errado do produto. Eu fiz uma planilhazinha assim na hora para ele, mostrei para ele como tem que ser o preço, porque para mim é básico para mim, é normal. Ele ficou até emocionado, ele falou, Renan, você não tem noção. Por que eu fiz para ele? As pessoas
Ah, vai ser muito difícil crescer. Não vai ser difícil. Eu coloquei assim, em metas. Se você vender 5 vestidos por dia, a conta vai fechar no final do mês. Agora, se você vê que a conta precisa de 300 no final do mês, não vai. É muito mais difícil alcançar. É difícil, claro. Então, vai um dia de cada um. Nossa, abriu a mente dele. Ele viu que a margem era muito melhor se fosse feita essa configuração dessa maneira. Que são coisas simples. Você entendeu o que eu quero Que dizer? quem tá no segmento, fazendo todo dia, igual você tá, você tem Ele não visão vai do perder negócio. tanto dinheiro. A questão é essa. Ele não vai perder dinheiro porque eu já dei um caminho que vai encurtar toda a dificuldade que ele ia ter. É o mentor. Exato. Eu faço questão de mostrar mesmo. Não só, ai, você que sabe. Não, é assim, ó. Você vai aqui, vira à direita, à esquerda, que vai dar bom lá no final. Você entendeu? E só sabe mostrar quem passou pelo caminho. Exato. Quem chorou bastante. Quem chorou bastante. Exatamente. Eu tô com bastante, como é que fala? Eu tô com lenços. Né? Agora O mentor você tá nada mais é do que liberando lenços. entregar lenços. Porque Boa. a gente já chorou tanto que agora você não vai chorar mais. Verdade. Amém. Quero agradecer a todos que nos prestigiaram nesse momento agradável. Agradecer mais uma vez o meu amigo Renan. E que Deus nos ilumine e que o Projeto Sabedoria continue cada dia trazendo mais sabedoria, mais conhecimento, mais experiências e de que essas experiências sejam muito úteis na vida de todo mundo. Grande abraço a todos e agora o meu amigo tem que pegar o voo. Deus abençoe. Até mais, gente. Valeu.